Você tinha falado que na sala dele tem 5 autistas, né? Você acha que aumentou o número de autismo de alguma forma? Ou Ou foi foi o o diagnóstico? diagnóstico que as pessoas estão sabendo agora o que é? Eu acho que é as duas coisas. Eu acho É? que as pessoas falam que não, né? Falam que é que antes não era falado. Eu acho que É, eu também acho que tem um aumento de eu acho que autismo também. aumentou. É. Eu acho que aumentou. Eu não sei o que a E a gente gente não fez. sabe o que mudou na sociedade atual que É, tá tendo mais casos de autismo, mas eu acho que sim, também não é só diagnóstico, não. eu acredito que sim, porque a gente, quando você vê adultos, ok, né? Quando é o autismo nível 1, que é uma criança mais tímida, mais retraída, né? No meio da sociedade, talvez muita gente está descobrindo hoje, aos 30, aos 40, que é É. autista, que tem alguma condição, né? Mas a gente está falando de crianças que descobrem muito novinhas, então elas têm realmente muitas diferenças. Eu acho que aumentou o número de diagnóstico e aumentou o número de casos. Não sei a razão, não sei o que foi aí na atmosfera, o que a gente comeu, o que é. A prematuridade é um ponto de atenção para autistas, né? Para autismo. Uma criança prematura, a mãe tem que ficar mais atenta porque ela tem uma probabilidade de ser autista. Mas é isso. A Tatiane Ribeiro, ela fala assim, qual é o lado que as pessoas não veem quando falam em inclusão? A inclusão começa em casa. Deixar seu filho em casa não é inclusão. Deixar seu filho em casa para fazer as coisas na Tá. rua, então, tá. Às vezes a gente quer, tô falando como mãe, tá? Às vezes a gente quer que o nosso filho seja respeitado como os demais. Ele não é respeitado como os outros, né? Ele é uma criança diferente. Mas a gente também tem que saber o ponto. Como é que eu vou colocar aqui para ficar bem explicado, o que tá na minha cabeça? A gente tem que saber o ponto assim. O limite de um e o limite do outro, né? O meu filho não é melhor porque ele é autista, ele não vai passar na frente. Quando a gente tem uma fila de prioridades, por exemplo, eu tenho um idoso, eu tenho uma bebê recém-nascida, eu tenho uma criança especial de alguma. A criança é cadeira de rodas, a criança autista, eu tenho várias. O meu filho, por ser autista, ele não é melhor. Então, parte daí, como mãe. Ele é igual aos demais. Então, se eu luto tanto pela igualdade, eu tenho que colocar ele nesse ponto. E isso é bom até para eu tratar algumas questões dele, que é, por exemplo, esperar. Então, ó, ele é especial, mas tem aquela outra criança ali que também tem que ser respeitada, né? Pra gente ser inclusivo, falta muito, assim, muito. Não só o autismo, mas no modo geral, a escola não está preparada. As clínicas, é muito difícil você achar uma clínica preparada, realmente preparada, que vai dar suporte. Então, o pai e a mãe levam a criança ali na clínica para ele aprender a conviver em sociedade, mas o pai e a mãe não recebem orientação. E o terapeuta não vai estar com seu filho no mercado, no dia a dia, na escola. Então, é uma sociedade que o autismo... E a outra fala complicada. O autismo é muito bonito, mas o autista não. O autismo é muito falado, mas o autista não. Porque o autismo, você vai falar hoje para mim, não, é muito bacana, eles são muito inteligentes, mas você vai me negar a vaga na escola. É. O autismo é muito Na bonito. teoria... É muito bonito, muito falado. Mas se você estiver numa festa e o meu filho bater no seu filho, aí o autista, entendeu? Então, o autismo... Então, a inclusão está sendo feita da condição, mas da pessoa autista. E quando essa pessoa cresce, piora. Porque, por exemplo, vagas PCD, o autismo não entra. Não entra? Não. Se você vai para Sério? uma vaga PCD, Não pode. como de trabalho, o autismo não entra. E Não o autismo sabia. é uma condição PCD. E o autismo não entra. Por que que o autismo não entra? Não Então, sabia disso, não. o autismo é muito bonito, muito falado, o dia lá do autismo, o anjo azul, mas o autista, ele não é respeitado e ele não é incluído. E eu não sei o que a gente precisa fazer, mas a gente precisa mudar, assim, cobrar, né? Cobrar, brigar, não tem outro caminho. Aí falar, as mães são muito chatas, que as mães ficam brigando, cobrando, mas tem outro caminho. Esses dias o goleiro, o Cássio, ele postou a dificuldade que ele tem de colocar a filha dele numa escola. A filha dele é autista. É. E é o goleiro Cássio, né? E é o goleiro Cássio. Você imagina a Tarsila. Pô, pois é. E tem uma pergunta da Daniele Prato que é justamente sobre isso. Se teria alguma mudança simples que a sociedade poderia fazer para poder ajudar famílias de autistas. Eu acho que, não sei se você já respondeu. respondeu. Eu acho que... Mandar. O Ricardo Matos, ele fala, se pudesse voltar atrás, teria feito o vídeo do mesmo jeito? Teria feito. Porque eu sou muito... sinto muito, sabe? Sou muito de sentir as coisas. Passional. E Deus mandou eu postar aquele vídeo. Hoje eu vejo claramente, porque quando eu fiz o vídeo, eu tava chorando, e eu falei, ai, não vou postar.
Em algum momento você confrontou Deus sobre isso? Nunca. Sobre a vontade dele? Nunca. É? Nunca. Porque eu me sinto muito privilegiada. Eu tenho 2 filhas. E elas não têm nenhuma condição. Elas têm um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento típico que a gente fala. Sem precisar de qualquer tipo de suporte. E aí vem o Gabriel, que é um 3º filho. E tem mães que têm 2 filhos autistas. Sério? 3. Ah, é, cara, veio um convidado aqui que tinha 2 filhos autistas. Como que eu vou Verdade. questionar, né? O Moção, se não me engano. Sabe o Moção? Sim. Acho que ele ele tem tem 2 2. filhos, não é? Ele tem 2? Eu não É, sabia. acho que sim. E a chance é maior, né? Se você tem um filho autista, a chance é maior de você ter Ah, não o segundo. sabia. É. Então, eu sou muito privilegiada, sou muito abençoada. Então, eu nunca questionei assim. Então tem muito de genética, então, né? Tem muito de genética. Se na família tem... Exatamente. Eu nunca questionei Deus assim, ai, por que comigo? Não. Pelo contrário, né? Porque o Gabriel é um presente de Deus na minha vida, independente de autismo. Então, eu nunca, Qual que é a tua nunca fé? questionei. Eu sou cristã. Cristã. Eu falo cristã porque assim, eu adoro falar umas coisas que é polêmica, né? Eu falo cristã porque hoje eu frequento a igreja evangélica, mas eu considero cristão, o que eu considero a minha fé, católico e evangélico. Porque eu acho que todos nós acreditamos que Cristo morreu, como Morreu por cristãos, nós. morreu por nós e vai ressuscitou e vai voltar, então eu acho que ali a gente se enquadra. E aí tem as opiniões diferentes, né? Uns acreditam em uma coisa, outros acreditam em outra, mas em resumo, quem é cristão é o meu time ali, os católicos e evangélicos, eu sou cristã. Acredito muito em Deus. E o que você fala pro seu filho sobre isso? Sobre Deus, assim? Você tem um papo com ele sobre isso? Com o Gabriel eu não tive ainda. Que louco, né? Que eu queria saber qual que vai ser Como a que vai reação ser? dele, né? Ele tem os livrinhos, ele pega a Bíblia pra ver, porque ele me vê, né? O filho é Sei, espelho. Então ele pega a Bíblia e ele pega uns livrinhos das 3 palavrinhas, que é uma musiquinha que tem aí, que é Sei. de criança, e ele tem os livrinhos. Então ele fala, olha, Jesus. Aí ele fala, acabou, porque aí tem as imagens, que Jesus transforma o vinho em água em vinho. Aí ele fica lá, olha, Jesus, acabou o vinho, que aí Jesus tá triste, né? Fala, acabou, aí ele fica, Jesus fez o vinho e tal. Então é o máximo, assim, de Deus que ele sabe. Eu apresento para minhas filhas, mas para ele ainda... Entendi. Manda. O Thiago Gonçalves, ele fala assim, qual foi o dia mais difícil que você já enfrentou como mãe de autista? Nossa, tiveram muitos dias difíceis, muitos. Mas teve um dia, foi o carnaval, que o Gabriel entrou numa crise, assim, e Vocês estavam onde? A gente tava na praia. Tá. A gente tá sempre na praia. Minha sogra tem uma casa lá, e a gente tá sempre lá. E agora o Gabriel gosta de ir. A gente tava no carnaval, e eu não me recordo o que começou a crise. Mas a crise começou, ele começou a chorar por determinada coisa que ele queria. E aí depois, eu fui dar o que ele queria, mas aí ele já não queria mais, e ele desregulou, assim, de tal maneira, e ele começou a se jogar, assim, pra trás, pra se bater, sabe? Pra uma busca sensorial. E eu segurei ele, e você não sabe o que fazer. Eu acho que é o pior sentimento, assim, você não sabe como ajudar. E ele chorava e se batia, né, nele. E eu segurando, assim, abraçando, tentando acalmar, e todo mundo olhando, mas assim, você não tem o que fazer. Então foi um momento, e aí quando passou, aí quando ele foi se acalmando, aí eu desabei a chorar, depois que ele tava bem, né, aí a gente pode chorar. Então foi o momento da crise, é um momento muito difícil pra mãe e pai de autista, sabe? É um momento que por isso que a gente fica tentando prever a crise, a gente fica conversando o tempo todo, a gente respeita o limite, né? Mesmo que a criança não goste, a gente expõe, mas a gente expõe no limite ali da criança, nunca para você nunca chegar no momento da crise. Porque depois que chegou no momento da crise, aí nada que você faça, aí tem um tempo. Aí parece uma eternidade, deve ser 30 minutos, mas parece uma vida. Você tá tentando acalmar aquela criança e a criança não volta para si. É muito ruim. Então acho que é um dos piores momentos foram esses. Tem a última aqui da Sofia Almeida, que ela fala, qual mensagem você gostaria que ficasse pra quem viu o seu desabafo e não entendeu de imediato? O que você diria pra essas pessoas? Que viram o meu desabafo e não entenderam, Eu amo meu filho, do jeito que ele é. E eu odeio o autismo. Se você não entendeu, é porque você não tem um autista em casa. Você não precisa conviver e você conhece pela parte bonita falada na internet. Se você conviver não só com autismo, mas com qualquer condição, que quem tá do seu lado esteja sofrendo, você não vai gostar dessa condição. Você falou que seu pai tem Parkinson, né? Você gosta do Parkinson? Claro que não. Você Quero convive. exterminar ele da face da terra. Eu não E tenho. eu acho que vai acontecer isso em breve ainda. Amém. Eu não convivo com ninguém que tem Parkinson. Então, pra mim, o Parkinson é indiferente. Mas se eu convivesse, eu não ia gostar. Eu já convivi com alguém com Alzheimer. Eu não gosto do Alzheimer.
Poxa. Eu já convivi com alguém, e aí eu não gosto da minha avó, porque ela tem Alzheimer. Não, eu não gosto do Alzheimer. O autismo é a mesma coisa. Mesma Pra quem coisa não com entendeu, câncer, mesmo com qualquer coisa. é que o autismo não entra como doença, né? É uma condição. Mas o autismo faz meu filho sofrer, faz ele ter uma busca sensorial maior, uma dificuldade maior de entender as coisas, uma dificuldade de socializar, uma coisa que é simples pra mim, não é simples pra ele. Ou simples para outras crianças, né? Não é simples pra ele, ele sofre. E eu não queria que ele sofresse, por isso eu não gosto do autismo. Mas eu amo ele. Tenho mais uma aqui, minha. É, um influencer aí, não sei se você pode falar nome e tudo mais. Ele falou que o autismo mudou muito ele, o filho dele, né? O filho dele mudou ele. Mudou ele, no caso o autismo Sei, mudou sei. a vida dele, assim. Mudou em você em alguma coisa? Pra melhor ou pra pior? O autismo não mudou, mas é porque eu já tinha mudado por causa de outra condição na minha família. Que era? Eu tenho uma Se você puder sobrinha, falar, né? posso, claro. Eu tenho uma sobrinha, ela faleceu. Tá. Ela faleceu aos 3 anos de idade, a Isadora. Ela nasceu e tava tudo bem, né? Até então, ela tava desenvolvendo super bem. É filha do meu irmão. E ela seria mais velha que a minha filha. Então, eu não tinha nenhum filho ainda. Quando ela nasceu, eu não era mãe. E tava tudo bem. E, de repente, ela foi parando de fazer algumas coisas que ela fazia, né? Ela dava tchau, ela parou de dar tchau. Ela falava papai, ela parou de falar papai. E a gente começou a procurar, a mãe dela, começou a procurar ajuda pra ver o que estava acontecendo. E aí ela descobriu a síndrome de West. O que é isso? Síndrome de West é uma síndrome que faz com que a criança vá perdendo os neurônios. Em Nossa. total resumo, é isso, né? Tem várias coisas. Mas a criança tem alguns espasmos dormindo, que ela fazia assim. Ai. E ela ia perdendo os neurônios. Então, tudo aqui, essa grande máquina na nossa cabeça, funciona. Para eu comer, tem um comando que manda eu comer, Claro. pra eu falar, pra eu olhar pra Respirar, tudo. tudo. E ela foi perdendo esses neurônios, então ela foi perdendo os comandos dela. E aí, daqui a pouco, você tinha uma criança que ela não andou, ela não falou, ela, depois de um tempo, ela colocou uma tráqueo, porque ela já não conseguia deglutir, e tudo que ela comia pro pulmão. Então, ela não sabia mais, e ela colocou uma tráqueo, e ela se alimentava por sonda. E aí, eu tive a minha primeira filha, nesse momento que ela estava passando por tudo isso, eu tive a Clara. E quando a Clara nasceu, aí eu já era transformada pela vida da Isa, ela estava viva ainda, e tudo que a Clara fazia, eu falava, nossa, que demais, é saúde. E a Clara derrubava a casa. E as pessoas falavam, meu, como você é calma, a Clara tá fazendo isso. Ai, que maravilha. Tipo, ela tá subindo na mesa e destruindo tudo. Ai, mas ela tá subindo na mesa. A Isa não sobe na mesa. Ai, mas ela... Então, eu já tinha essa visão. E que eu acho que o autismo me traria se eu não tivesse dessa outra síndrome. Então, depois da Isa, eu fui mãe depois da Isa, e ela, sabe, ela regeu, assim, todo o meu caminhar de mãe. Eu sou uma mãe muito calma, muito grata, tudo, as coisas mais bobas, assim, de desenvolvimento. E aí veio o Gabriel. E aí eu olho para as crianças, para as minhas filhas que não têm qualquer condição, e eu falo, nossa, como é fácil para elas, como é difícil para eles, né? Para o Gabriel, assim, algumas coisas simples, como ele sofre. Mas eu já era mudada, já era transformada pela vida da Isa. Mas senão o autismo transformaria. Seria ele, é. Seria ele. Mas transforma, né? Transforma. O filho já transforma a sua vida Total. de qualquer forma. Principalmente o primeiro, né? Eu só tenho um. Sim. Imagino, não sei se o segundo, o terceiro. Acho que é mais o primeiro, não é? Primeiro. E quando vem, assim, com alguma condição, com certeza, né? Transforma o seu jeito de olhar, né? A vida. Então, assim, algumas coisas que não te incomodavam passam a incomodar, né? O fogos, eu sempre achei bonito. Agora, Sério. não que eu putz. queira que as pessoas parem. É, mas você já fica preocupado, Você né? já fica preocupado, já tem aquelas datas Ele comemorativas. consegue ir em um lugar com muita gente, tipo um estádio de futebol, ele conseguiria? Nunca levei. Gostaria de levar. Nunca levei. É, né? Eu queria saber como que é, assim. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai Porque introduzindo. tem barulho, tem fogos, barulho. tem... Eu acho que seria, no momento, assim, pra vidinha dele, bem assustador, assim. O máximo de gente é escola, festa. A gente conseguiu ir no Play Center. Play Center, que é um playland que tem dentro de um shopping lá no ABC. Sei. A princípio ele ficou assustadinho, depois ele colocou o fone e depois ele brincou. Então foi o máximo de gente, barulho e luzes, que até a gente, assim, eu tava me sentindo incomodada com muito barulho. E ele ficou bem. Eu falei, antes shopping era um caos pra ele, né? Aquele monte de gente entrando, saindo. E agora ele já gosta de andar, de ver as roupas. Então, a gente tá caminhando bem, assim. Eu Poxa, tô muito feliz, assim. Eu acredito que ele fico tem feliz. um caminho, É muito legal um caminho isso. pela frente. É. Se ele tivesse sido seu primeiro filho, você acha que ia mudar alguma coisa? Ia. Eu acho que eu teria... Ah, é verdade, né? Eu teria receio, assim, de... Aí eu teria feito os exames pra saber se é alguma condição minha e do pai. Pra ter o segundo ou terceiro. E eu teria receio. Que é um relato que muitas mães vêm falar, eu tô com medo. Mas eu teria outro filho.
mesmo que correndo o risco que essa criança fosse autista. Porque eu teria. Porque pra mim, nunca foi sempre foi assim, eu vou ser mãe, se eu for mãe, serão 2. 3 foi um combinho a mais, mas nunca cogitei ter um filho só. Então, precisava de um irmão. Eu tenho irmãos, né? Então eu falava, o melhor presente da vida que eu posso dar pros meus filhos é um irmão. Então eu teria, mas eu teria mais receio de ter, né? Porque demanda muito, assim, demanda muito de vida, assim, né? Muita entrega, é terapia, é correria, é reunião e com reunião com terapeuta. Hoje é uma reunião com a escola, é muita coisa. Muito trabalho, mas eu teria sim. Teria outros.